Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta TV. Um telejornal produzido por alunos do curso de jornalismo da UFPEL, que leva até você as principais notícias de Pelotas e da região. Os carros elétricos em Pelotas, o presente e o futuro dessa nova realidade. O primeiro dia de realização do Enem em Pelotas. Os destaques da COP30, evento que reúne líderes mundiais em Belém do Pará. A economia e as cotações do dia de hoje. As polêmicas dos campeões da LPO na última semana e os demais destaques esportivos. E ainda, a previsão do tempo com os destaques meteorológicos do sul do Brasil. O Em Pauta TV está começando. A frota nacional de carros elétricos vem crescendo nos últimos anos e Pelotas acompanha esse movimento. O repórter Daniel Santos traz mais informações. Os carros elétricos estão ganhando cada vez mais espaço no trânsito brasileiro. Os últimos anos têm sido marcados pelos grandes investimentos das montadoras chinesas de eletrificados, com destaque para a inauguração de 2 novas fábricas da BYD e GWM no Brasil. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o número de licenciamentos acumulados desses veículos passou de 1,9 mil em 2020 para mais de 215 mil em 2024, um aumento de mais de 100 vezes em apenas 5 anos. De acordo com o Detran-RS, no cenário estadual, o crescimento foi de mais de 80% no ano de 2024 em relação a 2023, e no município de Pelotas, o crescimento também pode ser visto com bons olhos. Quem nos conta mais é o gerente da BYD Pelotas, Luciano Freitas. O conceito de mobilidade ele vem mudando, não só aqui na nossa região, mas como no país todo. E o crescimento ele vem acontecendo mês a mês. A gente tem notado já um crescimento nas vendas, na procura, tanto pelo carro elétrico quanto pelo carro híbrido. As pessoas já estão tirando as dúvidas, já estão perdendo o medo de comprar o veículo, entendendo a diferença e os benefícios que o carro e o conceito de mobilidade trazem com relação aos veículos a combustão. Segundo a estimativa da Associação Brasileira de Carros Elétricos, num cenário conservador, as vendas desse ano devem chegar a pelo menos 200 mil no Brasil, com aumento de 13% sobre o total de 2024. No cenário mais provável, podem atingir 215 mil, o que representaria um crescimento anual de 21%. Sustentabilidade, custo-benefício, conforto e praticidade são os principais motivos para o aumento da frota. Um dos benefícios que mais pesa na hora de escolher o carro novo é que no estado, os proprietários de carros 100% elétricos têm isenção total do IPVA. O pessoal tem entendido que a gente precisa mudar o conceito que nós temos a respeito de mobilidade, porque hoje a gente consome muito combustível fóssil para isso, e não só a BYD, mas falando pela nossa marca, essa mudança acontece com todo o nosso portfólio. Então tu pode pegar um carro 100% elétrico, tu pode pegar um carro híbrido, que mesmo assim ele tem um motor elétrico e tu pode trabalhar com ele dentro da cidade. Isso está trazendo para os nossos clientes assim, a ideia de o porquê mudar, o porquê optar por um conceito diferente que realmente vai trazer sustentabilidade. Uma cidade que podemos nos referenciar para ajudar no crescimento da frota é Fernando de Noronha, que hoje é um dos municípios brasileiros com maior proporção de carros elétricos. Isso se deve a uma lei estadual que determina a proibição da entrada e da circulação de carros a combustão na ilha, que entrará em vigor em 2030. Então fica o questionamento à população da Princesa do Sul. Essa alternativa de proibição é uma boa opção para o município no futuro? A COP, Conferência das Nações Unidas que trata sobre mudanças climáticas, realiza sua 30ª edição. A seguir, vamos conferir o que de mais importante rolou no evento que traz os olhares do mundo para a Amazônia. A Etiópia já está em clima de comemoração por ter sido escolhida para sediar a COP32 em 2027. Mas antes disso, a novela é outra. A COP31 segue totalmente indefinida. Austrália e Turquia disputam quem recebe a conferência e nenhuma das duas dá sinal de recuo, e o consenso precisa sair até o fim da COP30.
Se nada for resolvido, a sede cai automaticamente em Bonn, na Alemanha. E os alemães já avisaram que não estão nem um pouco empolgados com essa possibilidade. Segundo o governo, um ano é pouco tempo para organizar uma COP. A primeira etapa do Enem 2025 ocorreu no último fim de semana em Pelotas, contendo a tão aguardada redação do exame. Quem nos mostra mais detalhes desse evento é o repórter Lucas Maciel. Neste fim de semana foi realizada a primeira etapa de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, porta de entrada principal para o ensino superior no país. Neste primeiro dia, os participantes realizaram as provas nas áreas de ciências humanas, linguagens e também a redação. Com uma aplicação sem intercorrências em todo o país, o balanço preliminar do primeiro dia de provas do Enem 2025, realizado neste domingo, aponta que dos mais de 4.800.000 inscritos, 3,5 milhões compareceram à prova neste domingo. Neste ano, o tema da redação foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. A professora Aline Nunes, especialista em redação, comentou sobre o tema e deu algumas dicas para quem vai fazer o Enem no próximo ano. Bom, esse tema da redação foi um tema, acho relativamente fácil. Era um tema que era amplo, então os alunos eles poderiam ter abordado várias coisas, né? A questão de como foi uma relação dos idosos, né? A gente poderia pegar bem a dignidade dos idosos, explorar bem a lei que fala e ampara os idosos. Então a dica que eu dou é assistam a filmes, séries, documentários, leiam livros e comecem a ver o todo, assim, se informar, olhar, assistir jornais. Então começar a pensar sempre nessa relação do candidato com o repertório em si. Já no próximo domingo, dia 16, serão realizadas as provas nas áreas de matemática e ciências da natureza. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no último trimestre encerrado em setembro, segundo dados divulgados pelo IBGE. Esse resultado mostra que no trimestre, a população desocupada no país ficou em 6,045 milhões, menor contingente da série, uma queda de 3,3% em relação ao trimestre anterior e de 11,8% na comparação com o mesmo período de 2024. A população inserida no mercado de trabalho permaneceu estável, acima de 102 milhões, ainda em patamar recorde, enquanto o nível da ocupação ficou em 58,7%. A pesquisa também mostra que a renda média real do trabalhador foi de R$ 3.507 no trimestre encerrado em setembro. Esse resultado representa alta de 4% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Nesta sexta-feira, o dólar fechou em R$ 5,32 e o euro R$ 6,16. Vamos agora a um rápido comercial, não sai daí, porque o Em Pauta TV já volta. Oferecimento Piquete das Pizzas, o sabor do tradicionalismo. Vamos agora com a previsão do tempo na região sul do estado para o fim de semana. De acordo com o Centro de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, nesta sexta-feira, em grande parte do estado, as temperaturas tiveram elevação com máximas oscilando em torno de 23 a 32 graus. Em Pelotas e grande parte dos municípios da Zona Sul, houve condição de um bom tempo, céu claro, com os períodos de algumas poucas nuvens, mínima em 13 graus e máxima na casa dos 26. Ao longo do decorrer dessa tarde e noite, o tempo se mantém com uma condição estável, poucas nuvens e as temperaturas ao longo do período devem chegar a uma mínima no final da noite de 17 graus. A Liga Pelotense Universitária chegou a assinar em sua edição do segundo semestre nesta última semana, com uma hegemonia mantida no masculino e uma nova campeã com polêmicas no torneio feminino. E neste final de semana aconteceram as fases finais da Liga Pelotense Universitária, a LPU, competição esta que reúne equipes de ensino superior de Pelotas e da região. As finais da LPU movimentaram atléticas de vários cursos, com os jogos disputados do começo ao fim e com uma boa presença de público no ginásio do Paulista. Dentro de quadra, jogos acirrados, com muita raça, dedicação e a vitória era buscada a todo momento. No naipe masculino, a final foi entre os dois cursos de Educação Física, a ESEF da UFPEL e a EFA da Anhanguera.
Após uma partida movimentada, um empate em 3-3 no tempo normal levou a disputa para os pênaltis, onde após mais de 20 pênaltis convertidos, o goleiro Folha da ESEF fez a defesa e fez com que a ESEF vencesse a disputa, sagrando-se então campeã da LPU pela 5ª vez. Já no naipe feminino, após muita polêmica envolvendo a ESEF, que foi desclassificada após utilizar uma jogadora que entrou em quadra após o início da partida, a final ocorreu na quinta-feira, entre as engenharias da UFPEL, conhecida como Centauro, e o curso de agronomia. E após um jogo muito disputado, a agronomia abriu boa vantagem e no final da partida sagrou-se campeã da LPU, ganhando por 6-1 e conquistando seu primeiro título da competição. O técnico campeão com a equipe feminina da agronomia falou sobre a importância da competição que movimenta as universidades de Pelotas e da região. É importante esse campeonato, universitário em Pelotas, porque eu penso que o futebol ensina também as pessoas ao convívio profissional depois, principalmente porque onde tu for trabalhar, tu nunca vai fazer nada sozinho, Tu sempre tem que ter espírito de equipe, sempre tem que ajudar o teu companheiro para tu conseguir alcançar os teus objetivos. Seguindo com o esporte, na Copinha, o Pelotas terminou a primeira fase na liderança. Já o Brasil enfrenta o Juventude no jogo de volta da repescagem. O primeiro jogo, o Brasil saiu vencedor pelo placar de 2-1. O segundo embate ocorre no domingo. Mais uma edição do Em Pauta TV vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Uma boa noite. Boa noite.